Então, prezado, uma outra atitude reprovável aqui, que nós vemos nesse texto, esse é forte, hein? Deixar de avisar que o pecado mata. Você achou isso, pastor? A Bíblia diz, irmãos, que depois de 3 horas que o marido havia sido morto, a Bíblia diz que Safira entra ali, e o texto diz, não sabendo nada do que havia acontecido. Irmãos, ninguém da igreja se levantou, nem mesmo aqueles moços que levaram o defunto, porque eu acredito que levaram primeiro para Safira, para depois ela enterrar o marido. Nem mesmo os diáconos da igreja falaram para ela, olha, teu marido está morto aqui. Mas não falaram para ela a causa, deixaram de avisar que Ananias sofreu por causa do pecado da mentira. Eu acredito, meus irmãos, que toda a igreja estava ali naquele momento, quando Ananias caiu morto. Houve um mover de Deus sobre a igreja, pessoas se jogaram no chão chorando, outros começaram a buscar a Deus, porque houve um mover de Deus. Todas as pessoas estavam ali, mas ninguém se lembrou de se levantar da igreja, daquele culto abençoado, e ir lá na casa da mulher e falar, escuta, toma cuidado, olha o que aconteceu com o seu marido, olha, ele morreu, você precisa ver o que você vai fazer agora. Não, meus prezados, eu acredito que talvez alguma pessoa que estava ali naquela reunião até pensou, eu vou lá na casa de Safira, mas o mover de Deus naquele lugar era tão grande, o poder do Espírito Santo estava tão grande naquele lugar, e ninguém se moveu, ninguém se levantou, ninguém fez nada para ir avisar aquela mulher que o pecado do marido dela havia matado ele. Então, prezado, nós precisamos saber que muitas vezes nós estamos envolvidos com a bênção de Deus, estamos esquecendo daquelas pessoas que estão ao nosso redor, que estão morrendo no pecado, aquele teu irmão carnal, aquele teu colega de trabalho, aquele nosso patrão. Nós às vezes estamos em contato com essas pessoas todos os dias e não falamos para ele, porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então a alma que pecar, esta vai morrer. E a igreja estava envolvida na glória de Deus, falando em línguas estranhas, profetizando, mas ninguém se levantou, ninguém teve coragem, ninguém se dispôs a avisar aquela mulher que chegou ali 3 horas depois, não sabendo o que havia acontecido. Deus disse para Ezequiel, Ezequiel, eu tenho te colocado como atalaia. Se você vir o ímpio no seu caminho, no caminho de morte, e você não avisar o ímpio do seu pecado, ele morrerá no seu pecado, mas eu vou requerer da tua mão, eu vou cobrar de você, se você der o nome do pecado e você não falar, se você der uma pessoa, um justo, se desviando do caminho da verdade, e você não falar para ele, e eu colocar no tropeço, e ele cair, e ele morrer, e você não avisar, eu vou requerer de você. Prezados, isto é para nós hoje. Nós precisamos, aleluia, falar que o pecado está matando, que as pessoas sem Jesus vão morrer, se existe o inferno que vai queimar eternamente ou se não existe, mas a Bíblia diz claramente, as pessoas que não têm Jesus não vão ter vida eterna, vão morrer, e nós precisamos avisar que o pecado mata. Essa mulher entrou ali 3 horas depois, não sabendo de nada. Será que o meu vizinho sabe já? Será que o nosso vizinho sabe?
Então, prezado, nós precisamos. O que nós às vezes fazemos quando nós estamos em reunião de família e nós vemos aquele cunhado ou aquele irmão falando das suas peripécias, né? Falando das suas vantagens carnais, e todo mundo ri. Será que nós rimos também? Ou nós falamos uma palavra de comportamento e essa atitude reprovada? É preciso falar que o salário do pecado é a morte. Amém?